Olá! Em primeiro lugar, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação. A participação dos avaliadores é fundamental, não apenas para a gente conseguir dar prêmios e destacar aqueles que tiveram algum desempenho, né, que chamou a atenção dos avaliadores, mas principalmente para criar essa situação de interação entre os senhores e esses jovens tão talentosos de todo o Brasil, que vieram aqui especialmente para poder conversar com vocês, mostrar o que eles conseguiram fazer, trocar ideias. Então a participação de vocês é muito importante e a gente queria muito agradecer. Em segundo lugar, para que a gente consiga ter um processo de avaliação um pouco mais uniforme, sentimos falta desse tipo de mensagem, em que a gente conseguisse destacar que para a FEBRASSE é claro que os projetos bem feitos, são muito importantes, porque são o produto que esses jovens trouxeram até aqui. Mas o mais importante para a FEBRASSE, para esse movimento que estamos desenvolvendo, é que nós sejamos capazes de identificar quem são os jovens que têm talento para seguir nas carreiras de ciências e engenharia. E que com um pequeno estímulo, né, que nós aqui, conversando com eles e mandando outros materiais na sequência para esses jovens e para esses professores, que a gente consiga fazer com que eles consigam ter escolhas mais balizadas e possam dar prosseguimento em suas carreiras, de preferência, né, vindo para carreiras em ciências e engenharia. Então, nesse sentido, que nós gostaríamos que os senhores nos ajudassem a aprimorar esse processo de avaliação, tentando identificar, utilizando os instrumentos de avaliação deste ano, não apenas os melhores projetos, mas também, principalmente, os melhores talentos. Quem são os jovens que, no seu contexto, foram capazes de demonstrar que têm competências, que têm talento para serem futuros cientistas e engenheiros e que, às vezes, eles precisariam de uma orientação um pouco melhor, que nem sempre na localidade que eles se encontram, eles têm. A avaliação tem que levar em conta que o aluno, ele é um aluno do ensino fundamental, às vezes do 9º ano, ou aluno do ensino médio ou técnico, e também tem que levar em conta o contexto onde o aluno vive, as possibilidades, o acesso a ferramentas que ele teve dentro do seu contexto. Então, aquele que deve ter o melhor desempenho na FEBRASSE não é aquele que, de repente, conseguiu estar no lugar certo, na hora certa, para conseguir fazer o melhor projeto, o melhor produto, mas sim aquele que demonstra, tanto na sua produção escrita, quanto na sua participação oral, aí por meio da arguição que os avaliadores farão com esses jovens, aquele que demonstra ter o maior potencial. Sugerimos que o avaliador avalie alguns projetos, 4 ou 5, conforme a disponibilidade, pois somente assim o avaliador terá parâmetros de comparação entre os projetos. Quanto tempo leva uma avaliação? Então, o avaliador vai poder consultar materiais sobre o projeto, o resumo, o plano de pesquisa e se aproximar dos alunos no stand, conversar com eles. Acreditamos que cerca de 20 minutos é o suficiente para poder ter uma ideia do desempenho dos alunos. Depois, o avaliador volta para a sala dos avaliadores e poderá preencher com calma a ficha de avaliação. Preparamos para o avaliador uns materiais que vão ajudar a esse processo de avaliação. O primeiro material que a gente preparou é o manual do avaliador. Nesse manual, a gente explica todo o processo e os critérios de avaliação, mas também preparamos uma lista de perguntas que são divididas por critério de avaliação. Então, com essa lista de perguntas, o avaliador terá um guia que ajudará a avaliar o aluno conforme esses critérios. Então, a ficha de avaliação tem duas partes. Tem a frente, onde o avaliador vai anotar as considerações dele em relação ao projeto, assim como uma mensagem para a organização da FEBRASSE. E no verso há um espaço para o avaliador preencher, se ele quiser, algumas sugestões, observações que serão encaminhadas para o aluno após a feira. Sugerimos que esse verso seja preenchido mesmo, porque isso é muito importante, o retorno para esses alunos é muito importante para a continuação do trabalho deles, para o futuro deles como cientistas. Um outro ponto muito importante é a questão da autoria, não é? Quando nós fazemos a seleção dos jovens
que vem aqui para São Paulo para apresentar os projetos como finalistas, essa seleção é feita pela produção escrita. Então, o relatório é analisado pelos nossos avaliadores, diversos avaliadores voluntários, e a partir dessa produção escrita se decide, então, quem serão esses estudantes que nós consideramos que são jovens talentos que virão aqui para São Paulo apresentar seus projetos. No entanto, este momento de avaliação oral e de interação oral, ele é muito importante para que a gente consiga identificar: será que foram estes jovens que fizeram estes projetos? Não é? Porque tanto a gente pode, como aconteceu este ano, né, de um projeto muito bem escrito, o avaliador ficou na dúvida, será que foi a jovem que escreveu esse projeto mesmo? Como, por outro lado, nós também podemos ter recebido alguns projetos em que a autoria não seja apenas dos estudantes que aqui estão. Então é muito importante que os avaliadores, uma vez que o nosso objetivo é identificar jovens talentos, incentivar jovens talentos, abrir oportunidades para esses estudantes, que os avaliadores façam perguntas em que eles consigam estar seguros de que aquilo que está sendo apresentado, tanto a produção escrita do relatório, do diário de bordo, como do pôster, que aquilo é fruto efetivamente do trabalho dos estudantes que ali estão colocados como autores. Muitos avaliadores se encantam pelos alunos e seus projetos e têm vontade de atribuir a nota máxima em todos os critérios, mas isto não tem muito significado enquanto avaliação, porque acaba concentrando a grande maioria dos projetos na faixa dos excelentes. Então, pedimos que utilize o conceito de excelente para alguns projetos e dessa forma vai conseguir distribuir os projetos de uma forma que se destaquem os melhores. Então, muito obrigada a todos e espero, né, que neste ano nós todos juntos tenhamos um melhor desempenho nesse processo de avaliação, em que a gente consiga premiar e abrir caminhos, né, para que esses jovens tenham sucesso não só na FEBRACE, mas nas suas carreiras. Muito obrigada.